Boa noite a todos. Matrimônio e divórcio será a nossa live dessa noite, o nosso tema. Espero que seja de bom proveito para todos nós. Vamos falar de um assunto que é meio chato, né? Tem alegria, tem tristezas, tem momentos difíceis, mas que ocorrem em nossas vidas. Então é importante que nós comentemos sobre isso, o que a doutrina espírita fala sobre isso, sobre o matrimônio, principalmente sobre o divórcio, sobre as separações, né? Edgar Almeida, nosso primo lá de Aracaju, já está aqui presente, na hora e no horário, como ele diz. Carmen Pontes, a Carminha, minha amiga querida, seja bem-vinda. É um prazer receber vocês aqui. Aos poucos os nomes vão aparecendo aqui para mim. Ana Maria Rodrigues, seja bem-vinda. Elisete Vieira Soares, sejam todos muito bem-vindos. Olga Queiroga Mendes também está aqui conosco já. O Marcos Valentim Granello. Marcos, amanhã estaremos juntos no Museu Harmonia, Marcos, se Deus permitir. Estarei lá fazendo palestra, a última do ano, né? Xinga Raquel de Moraes também, Francine Marishima também, Ronaldo Oliveira, meu amigo querido. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Vera Lúcia também já está conosco. Edith Godofredo, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, né? Vamos falar hoje de matrimônio e divórcio. E no final, claro, vamos parabenizar os aniversariantes. Vamos fazer as vibrações para os nossos amigos, pessoas que pedem para nós, né? Arminda Maciel também já chegou aqui conosco. Antônia Posato, seja bem-vinda, boa noite. Seja bem-vinda. Dá um clique aí, dá uma curtida aí. Boa noite. Seja bem-vinda. A Vânia Helena Comitini também já está conosco aqui. O Ivo Pellegrini também, meu irmão querido. Helena Yuxudo, Zé Carlos Romanucci, se recuperando, vibrações para você. Coloca para mim, amor, por favor. Helena Yuxudo, já falei. Solange Pires, né, o Zé Carlos Romanucci, que está se recuperando de uma cirurgia. Vamos anotar aqui para fazer vibrações no final também. A Rita Santina Vieira, claro, a minha amiga querida, a minha fiel escudeira que está aqui do meu lado, Alexandre Pereira, está se recuperando também. Vamos vibrar por você, meu irmão, para que fique tudo bem. Maria Irene Costa, Cida Gimenez Veríssimo, minha prima querida, Euridice Ferreira Porto, a família Porto já chegando aqui, né? A Dirce também está sempre conosco, a Penha, a Maria Silva, nossa Mary, né? Já estão chegando aqui. A Antônia Posato, que eu já falei, eu vi aparecendo aqui, a Miss Souza também, já está aqui chegando. Ela e a irmã Elisete Vieira Soares, as duas são irmãs, né? Estão sempre aqui conosco. Elisete já apareceu aqui no começo da live, agora a Liz também. Estaremos juntos lá no Maria Mega, se Deus permitir, no dia 17, né? Do Carmo Online também está aqui conosco. A Cristina Mesquiava Guimarães, a minha amiga querida, vão vibrar no final, pela sua tia, no final da live. Cris, que fique tudo bem, beijo no Márcio, beijo nessa família linda aí, né? E Maria Alves também está aqui conosco, seja muito bem-vinda em nossa live, né? Arminda Maciel, Florindo Gasparini e Filho, seu Florindo, boa noite, seu Florindo, seja bem-vindo, meu irmão querido, prazer ter você aqui conosco, muito bom ter o senhor aqui conosco, viu? É uma grata satisfação. Então, nós vamos já iniciar a nossa live, fazer a nossa vibração inicial e posteriormente, na medida do possível, como sempre, nós vamos aqui, né? Nós vamos cumprimentando os amigos, as amigas que forem chegando por aqui, tá certo? Então vamos fechar os nossos olhos por apenas um momento, para que nós possamos agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade que temos de mais um aprendizado. Vamos falar hoje de casamento e divórcio, pedir aos mentores amigos que nos auxiliem, que nos amparem, que abençoe as uniões, para que menos separações aconteçam, para que as uniões, seja através do casamento ou não,
sejam felizes, sejam duradouras, porque nós sabemos das implicações das separações, especialmente se dessa relação tiveram filhos, crianças, que de certa forma sempre sofrem com a separação, família, né? Todos sofrem com essas situações. Então, que a instituição União, através do casamento, seja cada vez mais firme, mais pensada, mais analisada, de ser realizada, para que menos separações aconteçam, menos divórcio aconteça. Que Deus, nosso Pai Jesus, nosso Mestre e amigo, nos ampare, nos auxilie. Que nós possamos tirar o melhor proveito dos ensinamentos dessa noite. Graças a Deus e graças a Jesus. Maraci Cachete está aqui conosco, seja bem-vinda, minha amiga querida. Então vamos ao nosso tema. Casamento e divórcio. O casamento, que é a base da instituição familiar, é nosso assunto de hoje. Onde os espíritos têm a oportunidade de reencarne através da família, e onde receberão os ensinamentos e onde serão combatidas imperfeições que cada ser reencarnante traz consigo. Não é porque todos que reencarnam num planeta como nós trazem as suas imperfeições. Maria Câmara, minha amiga querida, seja bem-vinda. Inês Camaradias também, as duas irmãs ao mesmo tempo, que maravilha. A Inês e a Maria Câmara, sejam bem-vindas, minhas queridas. É um prazer ter vocês aqui. Sempre o pessoal da família junto, né? Muito legal isso. Marido, esposa, irmãs, né? É muito gratificante receber vocês. Então, todos os espíritos que reencarnam no planeta como nós, de expiação e provas, trazem suas imperfeições. Mas nós vamos falar também das separações, do divórcio e principalmente de suas implicações. Né? A criança, nos primeiros dias, a criança necessita de atenção constante, né? Devido à sua dependência, 100% dos adultos, dos responsáveis. O fim da instituição familiar seria o fim da oportunidade de reencarnação de espíritos, né? Que são milhões de espíritos que necessitam reencarnar. Significaria o fim da humanidade. Shirlene Neves, seja bem-vinda, a esposa e o marido, o Alexandre estão presentes, seja bem-vinda à nossa live. Né? A população encarnada, eu digo encarnada porque a população desencarnada é 3 vezes maior do que a encarnada, segundo André Luiz. Levando-se em conta que André Luiz nos disse que essa população desencarnada é 5 vezes maior a encarnada. Teremos hoje 100 bilhões de desencarnados, de acordo com essa informação. Né? Mas é o reencarne que oferece a oportunidade de se cumprir provas, expiar as faltas cometidas. Quando Jesus disse, meu Pai trabalha sempre e eu também, imagina o que queria dizer ser necessário novos mundos para que esses espíritos possam reencarnar. Mesmo porque no nosso planeta nós sabemos que o número de reencarnes tem caído muito, né? Famílias antigamente tinham 10 filhos, 8 filhos, né? Na minha família mesmo, a maioria teve 6, 7 filhos. Só minha mãe que teve menos. Éramos 4, faleceu 1. Mas a grande maioria das famílias, minhas tias, teve 6, 7 filhos. Isilda Ferreira, Maria Iracema da Silva Sema, Cione Alves, nossa sobrinha querida. Marlene Pérez está aqui conosco, seja bem-vinda. É um prazer receber vocês aqui, minhas queridas. Né? Então, tem uma tia que teve 14 filhos. E ela já está hoje com 94 anos, está encarnada ainda, a minha tia Totina. Mas hoje não tem mais isso, né? As famílias hoje são bem reduzidas, então a necessidade de reencarne é necessária, mas está cada vez mais difícil, né? Porque a reencarnação é equivalente a um vestibular. Se estuda e se prepara para a parte espiritual e se submete à prova, claro, reencarnada. E a instituição familiar é primordial para o espírito reencarnante. Franciane Gomes, seja bem-vinda. Porque nós sabemos que cada espírito que reencarna em planetas como nós possui imperfeições, como eu disse. E será na família, que sendo de preferência uma família equilibrada, terá condições de observar o comportamento daquela criança, daquele ser reencarnante, que apesar de ser criança no corpo, é espírito que pode ser muito antigo, até mais antigo que seus próprios pais. Ivanilde Barbosa, Lídia Pimentel, seja bem-vinda. Franciane Gomes também. Né? Então,
às vezes o espírito de um filho é mais antigo que o espírito dos próprios pais. Mas o assunto de hoje é casamento e divórcio. Por que estou fazendo esse comentário no início da live? Porque a união entre um casal, o respeito que se deve ter na relação é extremamente importante. Porque as crianças, advindas desse relacionamento, se porventura vierem, né, elas observam muito, né? Não pensar que elas não observam é um engano nosso. Elas são muito visuais e observam muitas atitudes e comportamentos dos adultos que as cercam, principalmente os pais. O casamento é uma instituição extremamente importante. Já citei aqui o que Emmanuel nos diz a respeito do casamento. Ele diz que de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Olha o que Emmanuel fala para nós. Alicerces morais. É na família que se ensina, né? Os comportamentos, a forma de agir em sociedade, o respeito ao próximo, o respeito aos idosos, enfim, todo ensinamento básico é a partir do lar. Por isso que é importante lares equilibrados, né? O casamento, na verdade, foi criado visando basicamente a proteção dos bens materiais, né? Aretusa, Aretu Marmitas, Marmitas, nossa amiga que está no iFood sempre, né, fazendo marmitas maravilhosas. Procure a Are Marmitas aí, a nossa amiga está aqui conosco. Veríssimo Maia, minha prima querida, linda, maravilhosa, que é neta da minha tia Totina, que eu acabei de comentar, que teve 14 filhos, né, e a Cida Gimenez Veríssimo, que é nora, né, que é o Geraldo Veríssimo, que é filho da minha tia. Eles estão aqui conosco presentes, sejam bem-vindos, né? Então, no início da humanidade, as uniões, se é que pode chamar assim, eram apenas instintivas e até brutas. E como neste início não se possuía bens materiais nem leis, não existia casamento, né? O que a Bíblia nos mostra é que Adão e Eva pode ser considerado o primeiro casamento. E no Antigo Testamento encontramos relatos que as festas de núpcias podiam durar até uma semana. Kétia Oliveira Pereira, seja bem-vinda, minha querida. Sara Costa Freitas também, sejam bem-vindas. O casamento com pompas teve início, né, na antiga Roma, onde as mulheres vestiam de branco, alusão a rosas brancas, símbolo da pureza e da virgindade. O uso de anel de noivado, véu de noiva e até o hábito de carregar a noiva para o novo lar são hábitos herdados dos romanos. Nada disso existia, mas com a evolução e início de posse de bens materiais, a Igreja Católica criou a instituição casamento. Edna Alves de Paiva, seja bem-vinda. Então, que seu início não se aceitava e aprovava separações. Não se podia se separar. O casamento era uma instituição indissolúvel. Sem o casamento não teria a bênção da igreja. Sendo o casamento na igreja, que realmente era válido. Ainda nesse século acontecia assim, né? Possui efeito que hoje existe na união civil. E se não se casasse na igreja católica, a união não era válida. E nem era abençoada, como se diz. Por ser considerado dissolúvel, os abusos eram constantes por parte dos maridos. As mulheres eram submissas ao marido, mesmo que sofressem mesmo agressões físicas, não podia retornar à casa paterna. Boa noite, Isabel Cardoso. Seja bem-vinda. Não permitiam o retorno à casa paterna. Os maridos podiam ter amantes, frequentar prostíbulos, e a mulher não podia reclamar de nada. Os homens podendo tudo e as mulheres sem nenhum direito, eram mais vistas como empregadas que como esposas. Em alguns países isso ainda ocorre, infelizmente, nós sabemos disso. Naturalmente que não eram todos os homens, que em todas as épocas sempre existiram pessoas corretas e respeitosas. Nisso consiste a evolução dos espíritos, por isso alguns espíritos sofrem menos que outros, se diferenciam dos demais, aceleram sua evolução. Por isso alguns se tornam ícones e exemplos para a humanidade. As mulheres não podiam ousar se separar, porque não seria aceita, seria motivo de vergonha para a família e ninguém lhe daria apoio e guarida. Sendo as casas de prostituição sua única opção, e teria naturalmente, se tendo filhos, a separação sem direito a rever seus filhos e abandonada por seus familiares. Por isso as mulheres eram totalmente submissas, mas aceitavam
porque a separação seria muito pior. Ou seja, divórcio, jamais, mesmo porque antigamente isso não existia. Depois de muitos anos, houve início dos direitos da mulher, inicialmente com o desquite, mas o desquite que ainda não evitava a separação e a discriminação. Uma mulher desquitada era evitada principalmente pelas mulheres casadas. Cida Gomes, seja bem-vinda. Prazer receber você, Cida. Tudo de bom para você, viu? Né? Uma mulher desquitada era evitada pelas mulheres casadas. E os homens não a respeitavam por ser desquitada. Eram vistas como mulheres fáceis. O desquite foi instituído no Brasil em 1942. Mas uma modalidade separava o casal e os bens materiais, sem romper o vínculo conjugal, o que impedia novos casamentos. Não podia se casar, desquitava, não podia se casar, né? Não era possível o divórcio direto, também, né? Antes era necessário 2 anos de separação de corpos, para depois se entrar com o processo. Milanianda, seja bem-vinda, boa noite. Então, mas o que a doutrina espírita diz a respeito do divórcio? Aprova ou desaprova? Bom, inicialmente, não existe casamento espírita, ok? Né? Portanto, não existe divórcio espírita. Na questão 697 do Livro dos Espíritos, nós temos a pergunta: a indissolubilidade absoluta do casamento pertence à lei natural ou apenas à lei humana? A resposta é uma lei humana, muito contrária à lei natural, mas os homens podem modificar as leis. Somente as leis naturais são imutáveis. Somente as leis divinas são imutáveis. As leis humanas, elas mudam, né? E se adaptam de acordo com a época e os costumes. Não é assim? Jane Santina, minha querida, minha cunhada querida, minha comadre, Jana Ferraz de Matos, lá de Minas Gerais, também está aqui conosco. Que na semana passada teve seu irmão Gênero, desencarnou. Espero que a família esteja mais tranquila, Jane. Né? Estejam mais equilibrados, mais tranquilos. Então as leis humanas se mudam de acordo com a época e os costumes. E casamento e divórcio são leis humanas. Sendo leis humanas, mudam de acordo com a humanidade, conforme a humanidade vai se mudando. É igual aos códigos penais, vão mudando de acordo com as necessidades. Né? Mesmo porque a união realizada com sacramentos não significa que será insolúvel. Muitas uniões que não recebem sacramentos podem muitas vezes ser mais estáveis e duradouras, ou não. Não conhecemos pessoas que vivem junto décadas e nunca se casaram. Não é, na verdade, não é prova de felicidade e de durabilidade na acepção da palavra. Né? Sendo assim, a doutrina espírita não possui sacramentos, nem batizados, nem crismas, nem primeira comunhão e etc. O que não impede que os espíritas recebam esses sacramentos no catolicismo. Né? Existem frequentadores que frequentam igrejas católicas e também frequentam instituições espíritas. E a doutrina espírita, sendo nova em relação ao catolicismo, que tem apenas 165 anos, né? A doutrina espírita é muito nova. Então, e muitos espíritos vieram do catolicismo, e esses sacramentos ainda são praticados. A nossa doutrina respeita o livre-arbítrio de cada um. Não criticamos, mesmo porque a cerimônia de casamento é muito bonita, né? Vamos combinar que é muito linda. A Rita está falando aqui que é linda, é muito bonito, né? E se alguém espírita decide se casar com alguém católico, por exemplo, terá que receber os sacramentos do catolicismo para que possa se casar na igreja. Por isso que já se batiza logo, porque se no futuro for realizar núpcias com alguém do catolicismo, já está tudo pronto, né? Já faz os sacramentos também. Nada é proibido. Né? Já tive a oportunidade de ser mestre de cerimônia, acredita? Numa união de um casal espírita. Foi em Santo André, já uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? O casal já havia se casado no civil e queria uma cerimônia simples para que se pudesse recepcionar familiares e amigos. Convidaram uma amiga minha, que era amiga da noiva, mas ela se recusou, não quis ir. Perguntou se eu iria. Falei, vou sim. Né? Marisa Mariano, seja bem-vinda. Sônia Ferreira, seja bem-vinda. Um abraço na família, viu? No Antônio, na filhota, tá bom? Né? Então, e eu fui. Né? Eu gosto, né, dessas coisas, a novidade para mim. Eles escolhiam um tema do Evangelho, né?
Li parabenizei os noivos, trocaram alianças e bateram palmas para os noivos e a minha missão estava cumprida. Né? Foi feita uma cerimônia. Né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, temos no item 22 o divórcio, que diz assim: o divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato está separado. Está de fato separado? Sim, porque não existe mais relação. Então, o divórcio é apenas uma confirmação, né? É uma lei humana revogando outra lei humana, que é o casamento. Uma lei humana revoga a outra, como nas leis penais, como eu disse. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma que os homens han feito e só é aplicável nos casos que não se levou em conta a lei divina. Onde não se levou em conta a lei divina? O desrespeito, talvez o adultério, talvez não se levou o amor ao próximo, porque alguém que se une conosco também é nosso próximo, e muito mais o nosso próximo. Então, alguma forma a lei divina foi desrespeitada para que aquela lei humana que foi criada e depois foi desmanchada, que é no caso do divórcio, né? Jesus disse, foi por causa da dureza de vossos corações, que Moisés permitiu despedir-se as vossas mulheres, Jesus fala. Isso significa que já o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua, a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas ele acrescenta, só que existiam algumas limitações, né? Após este ato, mas agora não consigo falar sobre isso, né? Ele acrescenta que não podia se casar novamente. Tinha aquelas leis, o Moisés, ele permitia, mas porém não permitia que aquela pessoa se casasse com outra novamente. São as leis, né, de Moisés, que Moisés criava leis humanas, mas dava o sentido divino a essas leis para que fossem respeitadas. Então ele falava que era a lei de Deus, mas na verdade era a lei dos homens, tanto é que foram mudadas ao longo do tempo. Né? Se fosse a lei realmente de Deus, elas teriam permanecido. A lei de Deus é apenas a lei do amor, a lei do respeito, a lei da convivência pacífica. Essa é a lei de Deus. Amar ao próximo como a si mesmo. Né? Como comentei no início da live, no primórdio da humanidade não era assim. Na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e orgulho e pelo materialismo. Principalmente que não se possuía bens materiais. A ambição e interesse material fez com que se instituísse o casamento com direitos à herança. Não era assim? A proteção a filhos também poderia ser frutos dessa união. No início, a única forma existente era a comunhão total de bens, o que gerou naquela época muitos jogos de interesse, como por exemplo mulheres jovens se casando com homens mais velhos e homens jovens se casando com mulheres também mais velhas, visando apenas seus bens materiais. E não era raro se acelerar a morte daqueles idosos para herdar os seus bens. Mesmo porque naquele tempo não existia a tecnologia de hoje, não tinha CSI, né? Não tinha polícia técnica, se utilizava muita técnica de envenenamento, muitas vezes difíceis de serem detectadas naquela época. Então, parece inacreditável, mas ainda hoje, nas instituições espíritas, nós recebemos espíritos dessa época, perseguindo e buscando vingança das pessoas que cometeram esse tipo de crime. Acreditam nisso? Sim. Disse Porto, minha irmã querida, está chegando a família Porto. Valdir Armandinho também, meu amigo, meu querido, seja bem-vindo. Abraço nessa família linda. Então, ainda hoje recebemos esses irmãos buscando vingança. Como assim? Quem cometeu o crime está reencarnado, ok? Né? E aquele que foi vítima, ainda preso ao ódio, desencarnado, né? Segue perseguindo quem o matou. E apesar do ofensor estar ocupando um novo corpo na presente encarnação, a vítima sabe e reconhece, né, que foi aquele que traiu e matou. Sueli Mendes, seja bem-vinda, avó de aniversariante, né? Vamos parabenizar já assim no final, né? O seu netinho. E apesar do ofensor estar ocupando um novo corpo, ele sabe que é aquele que o traiu e matou. E muitas vezes aguarda pacientemente que o seu assassino desencarne, porque assim permanece na mesma condição espiritual e leva a cabo a sua vingança. Mas eu tenho certeza que alguns vão estar perguntando e pensando, né? E Deus permite essas coisas? Sim. Porque quem cometeu o erro sabia que estava cometendo um crime. Mas quem está se vingando também é alertado a respeito de tomar a vingança nas próprias mãos. E apesar de ter sido vítima,
também responderá por seu ato, né, de vingança. Adicione, inclusive, os portos. Um abraço mesmo. Boa noite. Boa noite, disse. Silvestre Romanucci agora, esposa do Zé Carlos Romanucci, já presente aqui, o casal, né? Sejam bem-vindos. Né? Então, se a vítima tivesse fé em Deus e seguiria em frente, deixaria nas mãos de Deus o resgate daquele que o prejudicou. Que mesmo tendo sido prejudicados, qualquer ato de vingança será cobrado no futuro. Mas por que assim? Por que isso? Porque o acaso não existe. Para todo sofrimento existe uma explicação. A vítima de hoje, com certeza, cometeu algum erro no passado, para que no presente sofra o retorno que cometeu contra alguém. E não necessariamente esse retorno vem por parte daquele que foi prejudicado e até muitas vezes ter tirado a sua vida. Porque, como disse, se aquele que foi prejudicado perdoou, compreendeu e seguiu em frente, o plano espiritual, através da justiça de Deus, que é infalível, não devemos esquecer jamais disso, fará com que aquele que cometeu o delito sofra de alguma forma que fez o outro sofrer. Ou seja, não devemos nos importar ou nos vingar de alguém que nos prejudica, ou mesmo se nos tira a vida. Isso é muito difícil, né? Maria Vilma Cavalcante Ramos, seja bem-vinda. Estaremos juntos amanhã lá no Museu Harmonia, a frequentadora do Museu Harmonia, trabalhadora, na verdade, do Museu Harmonia. Ela e o Marcos Valentim Granegg, que está aqui conosco também. Né? Então, ao menos se tira a nossa vida, porque jamais quem comete um crime ou erro, por menor que seja aos nossos olhos, aos olhos de Deus, terá que ser resgatado e reparado. Qualquer ofensa terá que ser resgatada. Por isso a evolução é tão difícil. Para atingir o grau máximo de evolução, que é a angelitude, temos que trabalhar muito. Não podemos cometer nenhum erro ou julgamento. Respeitar a todos, não ter preconceito, mas não é fingir pensando uma coisa e dizendo outra ou fazendo outra. Mas voltando ao nosso assunto principal. Para que a justiça dos homens fosse mais justa, a partir de 1977, as uniões passaram a ser de comunhão parcial de bens. Assim, apenas os bens adquiridos após o casamento pertencem ao casal, sendo cada um detentor de 50% daqueles bens adquiridos após a união. Assim, lógico, o que pertencia anteriormente pertence a cada um dos cônjuges. Então, cada um tem direito aos seus bens anteriores, o que é construído após o casamento pertence aos dois, né? 50%, 50%. Né? E assim, com certeza, muitos casamentos que eram realizados visando apenas os interesses materiais perderam força. As causas do divórcio podem ser várias, mas o que mais causa esses fatos é a falta de compreensão, aceitação da forma que o cônjuge realmente é. Vanderlei Godoy, seja bem-vindo. Vanderlei, esposa, está aqui conosco, a voz aniversariante, né? Porque no período de namoro e noivado, dificilmente a gente conhece como é na realidade aquela pessoa. No dia a dia, aquele com que decidiu se casar, é que vamos conseguir entender aquela pessoa e realmente ver como ela realmente é. Né? Tanto é que o número de separações chega a 50% do número de uniões. Metade das uniões não duram muito. Mas mesmo assim, em 2019, foram registrados, segundo o IBGE, mais de 1 milhão de casamentos aqui no Brasil. 2019, que foi antes da pandemia, né? Na pandemia, muito casamento não foi realizado, não foi possível, não podia se reunir. Então, o último dado que nós temos é 2019. Foram mais de 1 milhão de uniões. O que é difícil das separações é quando se tem filhos que sofrem por essas separações. Os sofrimentos são apresentados de várias formas, e não raro, essas crianças são usadas como moedas de troca. E isso é muito triste. Usados contra o pai ou a mãe, através da alienação parental, através da desqualificação, sem direito à defesa. Essas crianças muitas vezes sofrem, inclusive, agressões. Valéria Rosária Stube, seja bem-vinda, minha amiga querida, lá da Baixada Santista, também do Museu Harmonia. Né? Então, e muitas vezes essas crianças sofrem, inclusive, agressões. E mais do que isso, sabemos que a casa que os próprios pais assassinam os filhos, visando atingir-se e vingar do pai ou da mãe. É muito grave isso. Tudo isso relacionado ao casamento
e ao divórcio. Uniões que muitas vezes não eram para ter acontecido. Por isso a separação deve ser evitada. Mas o casamento também, muitas vezes. Se vê que não é aquilo que quer, é melhor não unir. Eu já passei por uma separação. Passei por um divórcio. E sei o quanto isso impacta nos filhos e na família também. E ao contrário do que se pensa, não está relacionado à idade dos filhos, não. Mas isso vai depender de cada filho, de cada componente da família, né? Que está reencarnado naquela família. Pode ser que uma criança ou um jovem convivam melhor, às vezes, com a separação dos pais do que filhos adultos e até casados. Tem filhos casados já, com família já formada, que os pais se separam, eles não conseguem conviver com aquilo, não conseguem aceitar. Então não está relacionado à idade, porque o espírito, a idade física tem nada a ver com a idade do espírito e a evolução do espírito. O que a doutrina espírita nos esclarece é que se aquela união teria que durar por um período mais prolongado, esse período terá que ser complementado em outra encarnação. Então, muitas vezes o divórcio, né, se separa de um período, mas terá que repor isso em outra encarnação de alguma forma. Mas ocorrem uniões que não era para ser daquela forma, não era para ser com aquela pessoa. A gravidez dita indesejada é uma grande causa das uniões que não estavam planejadas. Hoje menos, né? Porque antigamente a gravidez era sinal de casamento, né? Porque era obrigado a reparar o erro. Mas hoje não é tanto assim, hoje nem tanto, né? Mas mesmo que não fiquem juntos, o vínculo é para sempre. Quando se tem uma criança envolvida, o vínculo é para sempre. Pode ser que logo após a união surja em sua vida aquela pessoa que estava destinado para formar uma família. E pode causar grande confusão, porque pode separar para estar junto de quem estava realmente destinado para estar junto naquela encarnação. Isso aqui vai gerar sofrimento a quem se unir e, consequentemente, a criança, fruto dessa união. Porque às vezes, né, nós sentimos que não é para ser aquela hora, nós acabamos fazendo assim mesmo. Tudo isso gera naturalmente débitos futuros. O que isso significa? Mau uso do livre-arbítrio, falta de paciência até surgir aquela pessoa certa para se unir. Eu estou velho, eu preciso casar. Muitas vezes antes da união, mesmo não havendo gravidez, pode sentir que deveria desistir, que não exatamente era aquilo que se quer. Mas muitas vezes já está tudo certo, imóvel pronto, convites entregues, buffet contratado, enfim, está tudo acertado. Isso acaba levando a cabo aquela união que com certeza não durará. E se durar, não existirá a felicidade. E acabará em divórcio. E será bem mais difícil, principalmente se daquela união houver filhos. Ou a pessoa acaba ficando naquela união devido aos filhos. E acaba sofrendo, né, estando num lugar onde não gostaria de estar. Ainda nos preocupamos muito com os que outros irão dizer, o que a sociedade dirá. Nós preocupamos muito com o que os outros pensam. E às vezes nós deixamos de tomar decisões que deveríamos tomar. Mesmo porque poderá causar danos psicológicos também na parte que é prejudicada, que está sendo, né, abandonada, que está sendo separada. Né? Portanto, antes de se unir a alguém, seja através de casamento ou uma união estável, é muito importante se analisar se é realmente aquilo que se quer. Pelo fato das uniões hoje, assim, estarem tão banalizadas, o que se pensa é que se não deu certo, me separo e pronto. Não é assim? Hoje está muito fácil. Por isso o número imenso de divórcios na atualidade. Metade dos casamentos termina em divórcio nos primeiros anos. E não sabemos nada mais adiante. Né? Então, às vezes essa pesquisa não quer dizer que depois de 10, 15 anos, 20 anos também não seja, né, acontecendo isso. Muitas vezes até mais, seja até mais que 50%. Sandra Sanches, seja bem-vinda, minha amiga. Não esquecendo das implicações espirituais que esse ato acarreta. Que estamos falando agora de parte espiritual. Saber distinguir o que é amor e o que é paixão. E o mais importante, quem se une com um corpo bonito, dificilmente envelhecerão juntos. Só através da afinidade espiritual será possível sobreviver às transformações físicas e à compreensão das imperfeições de cada um. Quem se casa com corpo bonito apenas, dificilmente essa união será feliz e chegará até o final. Dificilmente.
Darcy de Carlos Rampin, seja bem-vinda. São uniões que se seguem muitas vezes, inclusive após a morte física, a união espiritual, quando é o encontro de almas. Tudo que une por sintonia é duradouro. Toda união por interesse, seja físico ou pela matéria, está fadada ao fracasso. Não podemos jamais nos esquecer disso. Que nós possamos ter tirado um bom proveito dessa live, desse nosso encontro. Luzia Maciel, seja bem-vinda. Então, que nós possamos ter entendimento. As uniões são importantes, a família é importante, o casamento é importante. Não necessariamente o casamento com pompas, a união de um casal. Porque a troca de alianças, as festas maravilhosas, não quer dizer que aquela união seguirá com felicidade, com respeito. Nós vemos hoje, principalmente artistas, pessoas de meio social elevado, eles casam todos os dias, casam todas as semanas. Vários casamentos, nós vemos situações difíceis, separações que acabam muitas vezes em assassinatos, como nós falamos na outra live. A pessoa, por orgulho, não aceita a separação, muitas vezes chega a assassinar a família inteira e acaba tirando a sua própria vida. Nós vemos isso constantemente, né? Então, muito cuidado nós devemos ter antes de assumir uma união, assumir uma família, assumir um casamento. Não somos obrigados a nos unir a ninguém. Não está escrito que tem que casar, que é obrigada a casar, obrigada a ter família. Mas nós tomamos essa decisão, nós devemos ter muito cuidado com o que nós estamos fazendo. Eu passei por isso, sei muito bem como é difícil a separação. Como é difícil. Quem já passou por isso sabe da dificuldade que é. Que as uniões sejam sempre de espíritos, de almas. Toda união que traz como meta os bens materiais, a beleza física apenas, não conseguem sobreviver. Porque a convivência a dois é muito difícil. Não é fácil conviver a dois. A Rita falou que não é difícil. Não por mim, que eu sou um amor de pessoa. Aliás, eu tenho até caixinhas de anjo, como vocês podem ver, né? Então, eu não tenho problema com isso, né? Muito anjo. Eu não dou problema. É isso mesmo. Meus amigos, minhas amigas, foi um prazer ter vocês comigo mais essa vez, mais essa noite. Muita paz a todos. Espero que o nosso encontro tenha sido de proveito, alguns esclarecimentos que nós fizemos, né? Então, que mais casamentos sejam realizados, que mais espíritos possam reencarnar no nosso planeta, espíritos com a condição evolutiva maior, né? Que venham para mudar esse nosso planeta, mudar os entendimentos, mudar as compreensões. Espíritos evoluídos para vir para cá. A Jane Ferraz de Matos está rindo aqui, ó. Não é verdade, Jane? Tá vendo? Então, gente, a gente tem que brincar um pouco também, porque a vida não é só, né? Não é só seriedade, não. Na base do respeito, podemos sim nos divertir, sorrir, sempre que o sorriso faz bem para a nossa alma. E principalmente na união. O casal tem que brincar, tem que se divertir, se respeitar. Jamais um levantar a mão para o outro. Quando um levantou a mão para o outro, se houve um tapa. Na minha opinião, isso acabou. Na minha opinião, isso ficou difícil. Se não houver o respeito, jamais vai dar certo uma união. Se o marido levanta a mão para a esposa, ou a esposa levanta a mão para o marido, isso não acaba bem, porque as agressividades vão cada vez se acelerando mais. De um tapa vai para 2, de outro vai para 3, depois a coisa vai ficando grave e muitas vezes acaba culminando em um tirando a vida do outro. Então, é muito importante que nós saibamos nos respeitar numa relação. Jamais o marido, mesmo já no namoro, o hábito de estar se agredindo, de estar dando tapa no rosto do outro, isso não é correto. Isso não se faz, porque esse desrespeito vai seguir em frente
até o casamento. E depois no casamento, isso pode se agravar. Então, é muito importante o respeito. Sempre o respeito, mesmo porque se tem crianças na relação, mais ainda. Porque as crianças, como eu disse no início, são visíveis. Tudo que nós fazemos na sua frente, elas estão observando e nos copiarão, porque nós somos exemplos para elas. Elas são muito visuais, não nos esqueçamos disso. Então, um prazer estarmos juntos mais uma vez, possamos estar juntos na próxima semana. Amanhã estarei no Lar Luz e Harmonia Chico Xavier, na rua Antônio Marconte, 584, em Ipiranga, realizando palestra presencial, que é a última do Lar Luz e Harmonia dessa semana. Estarei aí no dia 17 no Lar Maria Amélia, Casa Espírita Maria Amélia em São Bernardo, se Deus permitir, no sábado à tarde, 15h30. E dia 23, Centro Espírita Irmão X, a última do ano também, na sexta-feira, às 14h30. Então, vamos ver os aniversariantes. Carciano Silva, meu amigo querido, meu irmão do coração, que é da Bahia, mas eu amo esse cara demais, ele também. Nós temos muita amizade, é uma amizade muito legal. Aniversário dia 1º, toda a felicidade do mundo para você, meu amigo querido. Né? Até tomamos uma cervejinha com ele no aniversário dele, tivemos o prazer aqui de nos encontrarmos, até publiquei no Facebook. Rodrigo de Oliveira Vicente, também aniversariou no dia 2, Souza Carvalho no dia 2, Vanessa Duarte Pipe no dia 2, e o Benício, 4 aninhos, que é o neto do Vanderlei Godoy e da Sony Mendes, os dois aqui presentes na live. O Benício é um menino bonito, ô menino lindo, parabéns, né? Filho do Rodrigo Mendes, né? É o nome da esposa dele, não teve aqui, infelizmente, tá bom? Mas ele não fez o filho sozinho, não, até a mãe. É que, infelizmente, não pus o nome aqui, tá bom? Leonardo Kane também aniversariou no dia 4. Solange Santos também. Márcia Verônica Volpe, nossa amiga querida, aniversariou no dia 5, que estava na Bahia com a minha esposa, né? A Márcia Verônica Volpe, que é o Clube das Mulheres, né? Estava lá. Isso mesmo, né? É o Clube da Luluzinha. Maria Augusta Paiva, a prima, minha prima. A gente trata de primo, não somos primos de sangue, mas somos primos, irmãos de alma. Esposa do Ernest, estivemos juntos no sábado. Parabéns, prima. Toda a felicidade do mundo para vocês. Você é maravilhoso. Espero que o Ernest tenha te dado um bom presente, viu? Isabel Cardoso, nossa companheira de passeio, fomos lá conhecer as trilhas do Chico Xavier, estava conosco, a Isabel Cardoso estava conosco no nosso almoço também. Rodrigo Kinoshita também aniversariando hoje. Isabel Cardoso está aniversariando hoje. Parabéns, né? E nós vamos agora às vibrações, né? E nós? Você não vai falar de nós? É mesmo, e nós também. Gente, que absurdo. Eu e a Rita Santina Vieira ontem, né, comemoramos quantos anos, amor? 16 anos 16 anos de união oficial. 25 juntos. 25 juntos e também, né, de união estável, 6, né, amor? 16 de união. Não, que nós fizemos mesmo. 16 anos de união estável, isso mesmo. Quantos números. Parabéns para nós, e que nós possamos continuar juntos. Edivan Santos, meu amigo querido, Nilma Maria, também está aqui conosco, né? De nada, senhor Mendes, é um prazer, sabe que eu conheço o seu filho, quase do tamanho do seu neto hoje, né? Para mim são como sobrinhos queridos esses meninos, né? E bons filhos, bem criados, família equilibrada, como nós chamamos de família hoje. Vocês criaram muito bem os seus filhos, os 3 que vocês têm, maravilhosos, né? Isso mesmo. Parabéns, obrigado, Adri. A Adri está dando parabéns para nós aqui. Então, vamos lá, as vibrações, né? Para Alexandre Pereira, meu irmão querido aqui presente na live, Gacinene Neves. Ele está com problema, como eu disse, né? Da trombose no braço. Essa noite ele não passou bem, mandou mensagem para mim. Ele esteve no hospital a noite toda com problema do estômago, talvez pelas medicações que tomou muito forte, né? Por causa da trombose. Então, que Deus te ampare, meu irmão. Sabe o quanto eu gosto de vocês, sabe o quanto eu amo vocês, que não temos laços sanguíneos, mas temos um laço espiritual muito grande. Que Deus ampare você. Peço a todos que vibram por esse nosso irmão, uma pessoa maravilhosa. Peço a todos vibrações para ele, não só para ele, mas também para o Elcio Marque, meu amigo querido, que também pede vibrações.
Vibrações para Carolina de Nápoles, né? Que a Cristina Nusqueva Guimarães está pedindo vibrações para ela, que ela não está bem, né? Que ela que cuida dela, né? O Zé Carlos Romanucci, meu irmão querido aqui presente, marido da Sandra Romanucci, está se recuperando de uma cirurgia da próstata, que possa continuar bem. A Anne Castro está aqui conosco, Aninha, sua linda, seja bem-vinda. O Califa Maia também está aqui conosco, que é marido da minha prima Adri. Boa noite, meu amigo querido. Precisamos nos ver, saudade de vocês, Ana Maria Rodrigues, né? Todo mundo aqui falando. Obrigado a todos pelos parabéns que estão dando para nós aqui. Não consigo falar todo mundo, mas pode ter a certeza que a nossa união é muito feliz, vivemos muito bem com os nossos filhos, com os nossos netos, procuramos sempre nos respeitar. Porque o respeito é muito importante. Como eu disse, jamais se levanta a mão um para o outro. As uniões devem ser respeitosas. Se vê que não há respeito, que não há como conviver junto, muitas vezes o divórcio é muito mais acertado do que a tentativa de continuidade e muitas vezes acaba por situações difíceis até de um tirar a vida do outro. Mas felizmente nós vivemos bem, não somos maravilhosos, temos também nossas conversas, temos também, né, nossas discordâncias, mas isso não pode jamais descambar para agressividade, para as vias de fato. Porque quando isso acontece, acabou. Não tem como voltar atrás. Então, que nós tenhamos essa certeza do que nós vamos fazer. Você vai tentar uma união e ver que não é o momento ainda, ou não é aquela coisa. Não, que se estiver faltando uma semana, tiver que desistir, desista. É muito melhor desistir do que muitas vezes se unir e depois de alguns, ou às vezes poucos anos, né, a pessoa se separar, muitas vezes deixar filhos, né, sofrendo por causa dessa união. Então, peço a todos para que nós possamos fechar nossos olhos novamente, para que possamos agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade que temos de estarmos aqui juntos. Pedindo aos mentores amigos que iluminem todos os casais do nosso planeta, do nosso país, que as famílias não se separem. A instituição familiar está ainda, podemos dizer, em dificuldades. É necessário a família equilibrada para que os espíritos que estão reencarnando tenham equilíbrio, tenham bons exemplos, tenham a noção de família, tenham a noção de respeito ao próximo. Porque se isso não houver, não teremos um futuro maravilhoso no nosso planeta. Porque os espíritos que reencarnam necessitam de equilíbrio, necessitam de paz, necessitam de bons exemplos. Que as famílias sejam cada vez mais duradouras, mais respeitosas, para que quando retornarmos ao mundo espiritual, deixemos aqui filhos, netos equilibrados, que darão continuidade no nosso planeta, também se casando, se unindo, e que as uniões sejam felizes, porque a união feliz traz sempre felicidade no lar e nos filhos que porventura sejam recebidos nesse lar. Espíritos reencarnantes necessitados de auxílio, necessitados de reparação dos seus erros, como nós sabemos, todos que reencarnam necessitam de auxílio, necessitam de educação, necessitam de uma observação muito apurada dos responsáveis para que possa coibir eventuais dificuldades que esse espírito traz consigo, e todos trazem consigo suas imperfeições. Pedindo a Jesus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, Deus, nosso Pai, Maria Santíssima, Mãe de Jesus, Mamãe de todos nós, que nos cubra com o seu manto sagrado, cubra o nosso país, as nossas famílias, para que nós possamos seguir em frente a nossa caminhada.
Pedindo ao Mestre Jesus que adentra os nossos lares, iluminando todos os cômodos da nossa casa, iluminando nosso local de trabalho, iluminando o nosso planeta, iluminando os hospitais, os orfanatos, os asilos, iluminando a todos que necessitam de auxílio e de amparo. Ave Maria, Mãe de Jesus, roga por nós todos os seus filhos, agora e na hora da nossa libertação, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muita paz a todos, muito obrigado pela presença, muito obrigado por estarem sempre comigo e prestigiando em nossas lives. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e que Deus nos ampare a todos. Muito obrigado, muita gratidão a todos. Fiquem todos com Deus.